Olá, galerinha do terceiro ano do ensino médio, tudo bom com vocês? Aqui é a professora Camila de Matemática. E vamos lá para mais uma aula. Na aula de hoje, nós já estamos entrando no nosso módulo, de revisão semestral. E no módulo revisão semestral, estamos adentrando no módulo 1 do revisão semestral. Então, a gente já deixa aquele outro módulo, já guarda e já pega o módulo de revisão semestral. No módulo de revisão semestral, entramos no módulo 1. Na aula de hoje, nós iremos estar vendo os seguintes conteúdos. Módulo ou valor absoluto de um número real, conteúdo que vocês estudaram lá no primeiro ano do ensino médio, a gente vai estar revisando. Função modular e equações modulares. Então, peguem caderno, lápis, caneta, borracha, o módulo de vocês e vamos lá. Módulo ou valor absoluto de um número. Então, a parte bem tranquila, vocês até já sabem. Vamos lá. Ó, o que seria? Nós temos um módulo de um número positivo. Exemplo, módulo de 5. Quem é? Próprio número 5. Já o módulo de um número negativo. Então, módulo de menos 5. Quanto é que vai ser? 5 também. Módulo de raiz de 7. Quem é? Raiz de 7. Módulo de menos raiz de 7 é a raiz de 7. Módulo de 3 sobre 2. Quanto é? 3 sobre 2, o próprio número. Módulo de menos 3 sobre 2 é 3 sobre 2. Então, o que é que eu quero mostrar com essa comparação? Que não importa se o meu número é positivo ou se ele é negativo. O módulo de um número sempre vai ser um valor que? Positivo. Tranquilo? Deu para relembrar, né? E vai ser definido por quê? Módulo é definido pelo seguinte, ó. Módulo de x, onde esse x é um número qualquer, onde vai ser x, ou seja, vai ser o próprio número se x for maior ou igual que 0. Ou seja, vai ser x se esse meu número ele for positivo. Então, vai ser o próprio x, tá? Então, vai ser x, próprio x, se ele for o quê? Positivo. Certo? Se ele for positivo. E vai ser... Deixa eu apagar aqui, ficou... canetinha. E vai ser o oposto de x se o meu x for o quê? Menor que 0. Ou seja, se ele for negativo, tá? Professora, como assim? Ó, percebam aqui. Esse númerozinho aqui, 5, eu tô considerando ele como sendo x, tá? De olho na definição, x. Esse meu x aqui, esse número, ele é o quê? 5. Ele é um número positivo ou negativo? Positivo. Então, o módulo dele é quem? O próprio número, o próprio x, porque ele é positivo. Nesse caso aqui, quem é o meu x? Ele é um número negativo. Então, ele é quem? Menos x, não é isso? Ó, ele é menos x, porque ele é um número negativo. Então, o módulo dele vai ser quem? Menos x, se x for menor que 0. Então, vamos lá, ó. Esse aqui é o meu x. Meu x é quanto? Menos 5. Então, o que foi que eu fiz para ele ficar positivo, que diz a minha definição? Ele é a mesma coisa que menos. De onde vem esse menos? Daqui, ó. Menos x. E quem é o meu x? Menos 5. Menos 5. Ou seja, menos com menos, mais. Por isso que ficou 5 positivo. Então, não importa se o número ele é positivo ou negativo, o módulo dele sempre vai ser um valor que absoluto, um número positivo, conforme essa definiçãozinha aqui. Vamos lá para a minha função modular. Função modular, definida por f de x igual a módulo de x, já que a gente está trabalhando com função modular, ela vai vir com essas barrinhas aqui, é para definir que é um módulo, tá? f de x da minha função. Ela vai ser definida pelo seguinte: f de x vai ser igual a x, ou seja, o próprio número, que tem a minha próprio númerozinho aqui dentro, se o meu x for o quê? Positivo, tá? Se ele for maior ou igual que 0, ou seja, se ele for positivo. E ele vai ser o oposto de x, ou seja, só vamos trocar o sinal se ele for o quê? Menor que 0, ou seja, se ele for negativo.
negativo. Só vai trocar o sinal, tá? Para todo x o que? Pertencente aos reais. Números reais vocês já conhecem. Então, vamos lá. Ó, aqui tá o gráfico da minha função modular. Ó, aqui é a carinha, minha função modular, f de x igual a módulo de x. Lembrando que f de x é quem? É o meu y, ou seja, é a minha imagem. Considerando aqui que o meu domínio é todos os reais, tá? Eu tô considerando aqui o módulo de x, vamos considerar o meu domínio como sendo todos os reais. Então, ó, percebam, quero que vocês observem o seguinte, olhando para esse gráfico, que a minha imagem, lembrando que a minha imagem está em qual eixo? No eixo y, ela é toda o quê? Positiva, ou seja, no gráfico da minha função modular, a minha imagem sempre vai ser o quê? Positiva. Por quê? Por que, professora? Vai ser sempre positiva. Porque o módulo de um número negativo, mesmo que ele seja negativo, vai ser o quê? Sempre um número positivo. Por isso que eu quero que vocês observem que a minha imagem vai estar sempre o quê? Aqui em cima, positivo. O meu y sempre vai ser positivo. Observem que eu estou considerando aqui, ó, o meu y é igual ao módulo de x. Vamos lá, vamos atribuir valores. Para x igual a 1, quem é o valor de y? 1. Para x agora igual a menos 1, quem é o valor de y? 1 também. Percebam também, só olhando para o gráfico, vocês percebem, quando a gente viu nas aulas anteriores, que as questões do Enem, às vezes elas gostam de trabalhar muito com gráfico, basta vocês analisarem. Por isso que eu tô dando essa pausazinha aqui, essa ênfase. Percebam também que a minha função modular, ela forma esse bico aqui, ó, tá vendo? Ela forma um bicozinho, tá? Então, a característica que ela vai ser sempre aqui, ó, positiva, a minha imagem sempre vai ser positiva. Nesse caso aqui, geral, o meu domínio pertence aos reais. Agora, vamos construir o gráfico da minha função modular. Quero que vocês percebam passo a passo de como a gente constrói o gráfico. Essa parte aqui, esse exemplo, ela tá na página 4 do módulo 1 do módulo revisão, tá certo? Então, lembrando, estamos no módulo revisão. Módulo 1 do módulo revisão semestral. Ó, como é que a minha função ela é definida? A primeira coisa, a gente tem que sempre estar com isso aqui na mente. Quando a gente trabalha com função modular, vocês precisam ter isso aqui na mente. Então, façam já, anotem de uma forma colorida, esse como se fosse um bilhetezinho mesmo. Coloca num cantinho onde vocês consigam ver do quarto. A gente costuma normalmente colocar as fórmulas matemáticas e físicas no guarda-roupa, né? Porque toda vez que vocês abrirem, tá lá a fórmula. Ou então na porta, atrás da porta, ou então numa parede no quarto, vocês consigam visualizar. Que aí vocês sempre, antes de dormir, olha, quando acorda, olha. E aí o cérebro acaba fazendo a memorização fotográfica, que é muito importante também, tá? Então, f de x vai ser igual a quem? A x se o meu x for o quê? Positivo. E menos x, ou seja, o oposto de x, se ele for negativo. A gente precisa dessa informação para estar resolvendo a questão de funções modulares. Vamos lá, passo a passo, ó. Passo 1. Eu tenho f de x igual a x, tá? Ou seja, vai ser igual a ele mesmo para quando? Para o meu x maior ou igual que zero. Só fiz a função, ó. Minha função no módulo de x vai ser ele próprio, o próprio x, quando o meu x for o quê? Positivo. Então, vamos fazer a tabelinha. Essa tabelinha aqui, galerinha, é a mesma coisa que a gente já fazia nas outras funções, nas funções polinomiais. Eu dizia que a vocês, para montar um gráfico qualquer, a gente vai atribuir valores. Lembrando que 2 pontos já determinam a reta. Então, aqui eu coloquei 3 pontos. Então, considerei x igual a 0. Quando o meu x for 0, quanto é que é o meu y? 0, é o próprio x, minha função. Quando o meu x for 1, quanto é o meu y? 1. Quando o meu x for 2, quanto é o meu y? 2. Atribuir os valores, eu já tenho os pontos, aqui é o ponto 0, 0, o ponto 1, 1 e o ponto 2, 2. Vou fazer o quê? Colocar no plano cartesiano. Tá aqui, ó. Por enquanto, tudo tranquilo, né? Tudo normal. Massa. Agora, eu vou fazer o segundo passo. Que é o quê? Quando o meu f de x for igual a menos x, ou seja, quando o meu f de x ele for negativo. Então, vai ser o oposto dele, para x menor que 0. Então, vamos lá. Quando o meu x for menos 1, quanto é que é o meu y? 1. É o próprio 1, porque eu vou fazer quem? Menos 1. Então, 1. Quando o meu x for menos 2, quanto é que vai ser o meu y? 2. Agora, é só colocar no plano cartesiano, tá aqui, ó. Quando o meu x é menos 1, quanto é que é o meu y? 1. Quando o meu x é menos 2, quanto é que foi o meu y? 2. E marquei. Tá? E quando o meu x é 0, o meu y é 0. Tá aqui na origem.
E o próximo passo, eu vou colocar o item 1, o gráfico 1, com o gráfico 2 no mesmo plano cartesiano. Então, observem. Ó, coloquei o gráfico 1 e o gráfico 2 no plano cartesiano. E tá aqui o gráfico da minha função f de x igual a módulo de x. Percebam que o meu domínio é todos os reais, qualquer número real. E a minha imagem vai ser o quê? Os reais positivos, tá? A minha imagem vai estar só aqui, qualquer número real, os números reais positivos, tá? E agora eu vou mostrar a vocês, ó. Tá aqui a minha função, essa aqui é a parte quando o meu f de x, eu considerando o meu x positivo, ó. Tá aqui o meu x positivo. E agora, ó, o meu x, quando o meu x ele é negativo, viu? Eu só fiz unir e aí eu formo o meu gráfico. É só a gente juntar, faz separado e depois junta, tá? E aqui o que eu já falei pra vocês, percebam que a função modular, a imagem da minha função modular são números reais positivos, tá? Deixa eu voltar aqui. Então, são os meus números reais positivos. Então, vamos lá. Exemplo. Aqui, esse exemplo vocês têm na página 5 de vocês. Vou estar explicando. Construir o gráfico da função f de x igual a módulo de x menos 3. Ó, então, já vemos que é uma função modular. Esse número x menos 3, vocês vão considerar como se fosse, ó, o meu x, tá? Aqui de dentro. E aí, a gente vai, sempre que pegar a função modular, a gente vai partir da definição. Lembram? Vai ser ele mesmo, se o meu x for o quê? Positivo. E o oposto dele, se ele for o quê? Um número negativo. Então, primeiro passo tá aqui, ó. Módulo de x menos 3. Vai ser quem? Ele próprio. Então, o primeiro passo é esse, ele próprio, que tá aqui dentro, ó. Que vem daquela definição é x. Se quem? Se o meu x, quem é o meu x? É o que tá aqui dentro. For o quê? Maior ou igual que zero, ou seja, se ele for positivo. Mas para ele ser positivo, gente, vocês pegam isso aqui, o que vocês vão fazer? Vão resolver a minha equaçãozinha. Então, vocês esqueçam a minha equação, esqueçam essa partezinha aqui, de maior ou igual, e façam, tá? A dica é essa. Vocês esquecem o sinal, tá? Da igualdade, da desigualdade, ou já resolve se vocês já estiverem craques, né? Que aqui é uma desigualdade, faz x menos 3... tá? Igual a zero. Façam assim. Então, vocês vão resolver essa equação do primeiro grau, tá? Então, o meu x, ele é igual a quanto? Igual a 3. Porque tá menos, passa pra cá, positivo. X igual a 3. Pronto. Só que aqui nós não temos uma igualdade. Nós temos o quê? Dizendo que x menos 3 é maior ou igual que zero. Por isso que a gente vai colocar o quê? X maior ou igual que 3. Então, a dica é, resolvam a inequação como sendo uma equação, e o valor que vocês encontrarem é só vocês considerarem, ó, o sinal de desigualdade. Como aqui tá maior ou igual, vocês permanecem aqui, maior ou igual que 3, tranquilo? Pronto, essa aqui é a minha primeira parte, que é aquilo que eu digo, x vai ser x se o meu x for positivo. E agora vai ser o oposto de x, ou seja, pega tudo que tem aqui dentro e troca o sinal. Se tá mais, fica menos. Se tá menos, fica mais, que é o oposto desse número aqui, desse x menos 3. Se menos x mais 3 for o quê? Menor do que zero, ou seja, se ele for o quê? Negativo. Isso quer dizer o quê? Que o meu x vai ser o quê? Menor do que 3, tá? Isso aqui, se o meu x mais 3 for, aqui é o mais, se o meu x mais 3, menos 3 for o quê? Positivo. Então, aqui a gente bota o menos. Tá? Vocês consideram aqui o menos, tá? Se o meu x menos 3 for menor do que zero, ou seja, o meu x menor que 3. Tá? A mesma resolução. Só muda essa parte aqui, ó. Um é mais, o outro é menos. Vamos lá? Deixa eu limpar esse slide. Passo 1. Meu sentido. F de x igual a x menos 3, ou seja, sendo ele mesmo, para x maior ou igual que 3. Então, o
que que eu vou fazer, professora? Atribuir os valores, montar minha tabela. Quando o meu x for 3, quanto é que é o meu y? 0. Quando o meu x for 4, quanto é que é o meu y? 1. Prof, como foi isso? Só substituir, ó. Considerei x igual a 3. 3 menos 3, 0. Peguei agora x igual a 4. 4 menos 3, 1. Vocês podem atribuir quaisquer valores. É sempre bom vocês atribuírem aqui, considerando o ponto de interseção, ponto onde o meu y seja 0, tá? Então, vai ser sempre onde vocês resolverem aqui, ó, quando a gente zerou. Por isso que eu peguei primeiro x igual a 3. Mas vocês poderiam ter colocado aqui x igual a 2, x igual a 5, qualquer valor. Então, tá aqui o meu gráfico desse meu primeiro passo, ó. Quando o meu x é 3, quanto é que é o meu y? 0. Então, marco aqui, ó, no meu eixo x. Quando o meu x é 4, quanto é que é o meu y? 1. E aí, é só 2 pontos determinam a reta, tracejei a minha reta. Vou para o meu passo 2. Que agora, minha equação 2, quando o meu f de x for menos x mais 3, tá? Quando ele for o oposto desse aqui. Quanto é que é o meu x? O meu x, ele vai ser o quê? Menor do que 3, para x menor que 3. Então, vamos lá. Atribuir novamente valores, eu considerei x igual a 2, quanto é que foi o meu y? 1. E quando o meu x é 0, quanto é que é o meu y? 3, tá? Só considerei dois valores, tá? Para x menor do que 3. Então, vou considerar dois valores onde o meu x tem que ser o quê? Menor do que 3. E nesse caso aqui, eu teria que escolher x, valores maiores ou iguais que 3. Então, comecei com 3, peguei 4, poderia pegar 5, 6, 20, quaisquer números que fosse maior ou igual que 3. Nesse caso aqui, eu teria que pegar números que fossem menores do que 3. Então, eu peguei 2 e peguei 0, tá? Poderia estar pegando também números negativos, não teria problema. Quem foi a minha imagem? 1 e 3. Monto agora o meu gráfico. Quando o meu x é 2, quanto é que é o meu y? 1. Quando o meu x é 0, quanto é que é o meu y? 3, tá? Meu x é 0, meu y é 3. Marquei o pontinho aqui. Tranquilo? Vamos lá. E agora, o terceiro passo, eu vou juntar os dois gráficos. Ó, colocando 1 e 2 no mesmo sistema cartesiano. Juntei, ó, o 1 com o 2. E aí tá o meu gráfico, ó. Percebam que ele sempre tá formando esse bicozinho no meu gráfico. Tá na página 5, tá, gente? Esse gráficozinho aqui, esse exemplo. Tranquilo? Vamos lá. Equação modular. Então, nós já vimos a função modular, relembramos. E agora, vamos estar relembrando a equação modular. Portanto, a equação modular, ela vai estar dada aqui, ó. Tem essa característicazinha aqui como definição. Quando o meu A for maior, A maior que 0. Por que que o meu A é maior que 0? Porque qualquer número, qualquer módulo de qualquer número, vai ser sempre que um número que positivo. Por isso que eu disse A maior que 0. Esse símbolozinho aqui quer dizer se e somente se o meu x for igual a A, ou se o meu x for igual ao oposto de A. Ou seja, se o meu x for menos A. Então, vamos para a prática para vocês verem como é que fica. O exemplo. Eu tenho o seguinte exemplo. Eu tenho x ao quadrado menos 5x igual a 6. Esse aqui é o meu exemplo. X ao quadrado menos 5x igual a 6. Então, olhando para a minha definição, pela minha definição, ó, eu tenho que o meu x é quem? É quem está aqui dentro do módulo, tá? Ou seja, x ao quadrado menos 5x. E quem é o meu a? Que está aqui fora, sozinho. O meu a, nesse caso, é 6. Da definição, nós temos o quê? Que x é igual a A, como o meu A é 6, ou seja, x ao quadrado menos 5x é 6, ou o meu x, que nesse caso é x ao quadrado menos 5x, vai ser o quê? O oposto de A, vai ser quanto? Menos 6. E aqui eu vou considerar como sendo a equação 1, e a de baixo eu vou considerar como sendo a minha equação 2. Tá? Então, eu tenho a minha equação 1 e aqui eu vou ter a minha equação 2. Vamos lá, equação 1. Vou resolver o quê? A minha equação. X ao quadrado menos 5x, como aqui tá mais, passar pra cá, menos. Por isso que ficou x ao quadrado menos 5x menos 6 igual a 0.
Tranquilo essa parte. Só resolver a minha equação do segundo grau. Resolvi por Bhaskara, usando o delta. O meu delta foi igual a 49. Então, o meu x1 igual a 6. E o meu x2 igual a menos 1. Então, essas duas aqui já é uma das soluções. Agora, vamos resolver a equação 2. Tá menos, passar para cá, mais. Por isso que ficou x ao quadrado menos 5x mais 6 igual a 0. Quanto foi o meu delta? Igual a 1, fazendo por Bhaskara. Então, vou ter que x1 é igual a 3 e x2 é igual a 2. Qual é a minha solução? Menos 1, 2, 3 e 6. Essa é a minha solução dessa minha equação modular. Então, na equação modular, a diferença das outras é isso, porque a gente vai ter esse módulo e a gente tem que prestar atenção nessa definição, ó. Ou vai ser igual a A ou o oposto de A. Então, só essa partezinha aqui e depois é só vocês resolverem a equação normalmente. Independentemente daqui de dentro ser do primeiro grau ou do segundo grau, o passo é esse. Vocês vão considerar um igual a A e o outro igual a menos A. Tranquilinho? E aí, eu deixo para vocês fazerem, seria o que a gente estaria resolvendo agora, praticando na sala, se a gente tivesse nas aulas presenciais. Como a gente tá nas aulas online, então vocês vão responder essa atividade, vou deixar para vocês fazerem essa atividade da página 6, tá? Então, quem tem um livro, faz no livro, quem não tem, pega o caderno e faz no caderno, tá? Então, vamos lá. Vou passar a primeira e a terceira questão para vocês fazerem. A segunda questão a gente faz depois na outra aula, que eu vou responder com vocês, tá? Esboçar o gráfico da função f de x igual a módulo de x ao quadrado menos 4. Determine a sua imagem, tá? Então, nessa primeira questão, ela quer que vocês façam o gráfico. Então, o que eu quero que vocês façam? Vocês vão considerar isso aqui, ó. Lembrem-se que isso aqui seria como se fosse o meu x. E aí, vocês vão para aquela definição de função modular. Vai ser ele mesmo, se o seu x, se isso aqui tudo for o quê? Positivo. Vai ser o oposto dele, se isso daqui, se o seu x for negativo, tá? E a terceira questão da UFV, de Minas Gerais, ele quer saber as soluções da equação módulo de x menos 3 igual a 5 são números inteiros, aí tem as alternativas. Essa daqui é justamente o que a gente acabou de ver, equações modulares. Lembrem que isso aqui vocês vão considerar como sendo x, tá? Que vocês vão considerar como sendo x, e o meu 5 vai ser o meu a. Então, o que é que eu vou fazer, professora? Vai fazer x menos 3 igual a 5, essa é a primeira equação. E essa segunda equação é quem? X menos 3 igual a menos 5. Vai resolver, aqui é do primeiro grau, a equação do primeiro grau, e vai ver qual dessas alternativas condiz. Se vai ser números ímpares de mesmo sinal, números pares de mesmo sinal, números ímpares de sinais contrários, ou números pares de sinais contrários, tá? Nessa daqui, não se esqueçam, vou até montar aqui a partezinha dela. Vai ficar x ao quadrado, tá? Menos 4, ou seja, vai ser o próprio x, se o quê? Se x ao quadrado menos 4, menos 4 for o quê? Maior ou igual que 0. E aí, para vocês descobrirem se ele vai ser maior ou igual que 0, vocês vão resolver essa equação do segundo grau, ou seja, se o seu x for maior ou igual que 2 e menos 2. E vai ser o oposto dele, menos x ao quadrado, mais 4, se x ao quadrado mais 4, menos 4, x ao quadrado menos 4, for menor do que 0, ou seja, se ele for negativo, menor do que 0.
E aí, vocês analisam cada um desses dois casos, tá? E montam o gráfico. Então, é isso. Até a nossa próxima aula. Um grande abraço. Fiquem em casa.